Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Quero dar os parabéns a vocês, porque vocês são os corajosos que terem saído de casa neste frio para virem aqui, tá vendo? Para te prestigiar, Rodrigo. É corajoso pelo frio ou ouvir? Mas, ó, para animar vocês, depois tem uma canjiquinha bem quentinha lá na cantina esperando vocês, tá? Bom, gente, é um prazer receber vocês aqui mais uma vez em nossa casa, receber o Rodrigo aqui, né? Ele veio lá de Espera Feliz para nos prestigiar. Então vamos fazer a leitura preparatória para depois passar a palavra para o Rodrigo. A leitura é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. E diz assim: todos estamos fadados à felicidade, à perfeição. O caminho a percorrer é longo, às vezes assinalado pela urge ou entulhado pelos talhados. Todavia, o roteiro é igual para todos, porque ninguém existe que seja considerado como exceção. Aqueles que encontram menos dificuldades fazem jus às circunstâncias, em razão do seu comportamento em reencarnações passadas. Os mais atribulados, da mesma forma, procedem dos seus atos infelizes. Desse modo, ganha distância evolutiva passo a passo e alegra-te com o destino feliz que te aguarda e que alcançarás. Então, que nós possamos procurar viver o mais perfeito possível para alcançarmos a felicidade. Mas o Rodrigo vai falar bem mais sobre isso, né, daqui a pouquinho. Então agora vamos fechar os nossos olhos, dessa maneira, procurarmos nos sentar confortavelmente, relaxar o nosso corpo, deixar que o nosso coração bata suavemente e trazer os nossos pensamentos para este momento, aqui e agora. Vamos procurar fazer a conexão com o plano superior, pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial, que junto com os benfeitores dessa casa, tragam para todos os ambientes do Centro Espírita Amor em Jesus a paz, a tranquilidade, as boas energias, para que nós possamos usufruir desses momentos que aqui passamos, renovando nossas energias, nossos pensamentos e procurando aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, que aqui hoje será tratada, estudada, para que nós possamos esclarecer o nosso espírito e assim, pouco a pouco, irmos nos tornando pessoas melhores e espíritos mais evoluídos. Que as bênçãos que já estão recaindo sobre nós alcancem a todos aqueles encarnados e desencarnados e que todos nós possamos aproveitar ao máximo desses momentos para que saiamos daqui mais energizados, mais tranquilos, prontos para ajudar e sermos ajudados por todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. E assim, na certeza de já estarmos todos envolvidos pelas bênçãos divinas, pedimos permissão para iniciarmos mais uma reunião de divulgação doutrinária em nossa casa de oração. Que assim seja, graças a Deus. Com vocês, o Rodrigo, lá de Espera Feliz. Rodrigo, seja à vontade. Nossa, boa noite a todos. Boa noite. A brincadeira que a senhora fez, eu ia fazer aqui mesmo. Porque
sei se é mais difícil, o frio, né? Ou ter que me ouvir. Isso é um gesto de caridade de todos vocês. Gente, é um prazer retornar a essa casa. Tive uma felicidade muito grande na época que aceitamos o convite da Ana Carla, né? Eu estou até sentindo a falta dela aqui. E já tem alguns anos que nós viemos aqui e agora retornamos com muita felicidade para dividir com vocês um pouco do que a gente estuda. Quando eu coloquei a doutrina espírita por Rodrigo Nacarate, é a visão espírita que eu tenho da vida. Então, se tiver algum equívoco, vocês usem de novo a caridade e consultem a Kardec, o bom senso encarnado. Essa doutrina, ela é motivo de felicidade em nossas vidas, em nossa existência todos os dias, porque ela está sempre nos renovando, ela trazendo para nós os caminhos reais para a felicidade real. É uma doutrina leve, né, que não nos obriga a nada, que não nos proíbe de nada, e por esse motivo ela já se torna, na minha concepção, algo assim grandioso. Complementando um dos motivos que me torna a minha paixão pela doutrina espírita, esse amor, paixão já passou, é amor mesmo. É o fato de o nosso Allan Kardec, nosso codificador de nossa doutrina, ter orientado aos seus seguidores na época, mediante a tanta segurança que ele tinha, do que ele estava codificando para nós, orientando a seus discípulos, vamos dizer assim, na época, de lerem aquilo que também era o contrário à doutrina espírita. Com todo respeito às outras religiões, que nós devemos muito respeito, porque todas são muito louváveis, eu não consigo imaginar outras entidades religiosas dizendo a seus adeptos: leiam o que for contrário a nós, para que possa fortalecer o que nós estamos aqui ensinando. Para um dirigente, como Kardec também foi, afirmar isso e aconselhar isso aos seus adeptos, tem que estar muito seguro do que ele estava propondo para nós. Então, essa doutrina de verdades que nunca vai passar, porque a mentira ela está, ela chega um tempo ela não vai estar mais. Agora, a verdade ela é sempre. E no dia de hoje, na noite de hoje, agradeço novamente a companhia de cada um de vocês, a honra do convite, né, porque está me dando a oportunidade de trabalhar, né? Como dizia o meu avô Américo, sou Merquim Cândido, não sei se alguém conheceu, de Caparaó, Espera Feliz. Quando alguém te pedir ajuda e você ajudar e te agradecer, fala com ele que você que tem que agradecer, porque ele está te dando a oportunidade de ser útil. Eu acho isso muito importante, eu acho isso muito bonito. Na noite de hoje, nós escolhemos alguns pontos, que são muitos mesmo, para a gente ter a nossa evolução espiritual. As diretrizes, dicas, caminhos, para que a gente possa começar a centralizar mais e prestar mais atenção nessa dádiva que Deus nos concede todos os dias de viver, estarmos aqui para evoluir, porque daqui não somos e aqui nós estamos de passagem. Então, diretrizes para a evolução espiritual, ela tem vários caminhos, mas o primeiro caminho, claro, que é o Evangelho, que nos traz a doutrina, que é a doutrina, o Evangelho de Deus, tão bem exemplificado por Jesus, né, que por amor veio a nós nos ensinar todos os caminhos para a felicidade, né? Exatamente por amor. Não tem outro motivo que Jesus tenha vindo à Terra que não seja por amor a todos nós. E ele fica feliz demais quando nós tratamos bem os outros, quando nós perdoamos, quando nós somos gentis, quando nós agasalhamos, alimentamos, né, matamos a sede ou damos teto a alguém, porque é a ele que nós estamos fazendo diretamente, né? Então, para falar de Evangelho, a gente tem que falar da codificação, exatamente trazida e codificada por Kardec, né? O Livro dos Espíritos, com essa idade já apresentada, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. O Livro dos Espíritos, que foi lançado com 510 perguntas, me parece, na primeira edição, depois complementado, né, com 1018 perguntas, 1019 algumas traduções, que ali tem, como eu costumo dizer, a receita do bolo. Tem ali, se pergunta de tudo, responde de tudo, para ter ideia, no meio mais ou menos do Livro dos Espíritos, até qual é o motivo do choro do recém-nascido, a doutrina espírita responde. Nem todas as vezes lembram, né, porque a gente está estudando, mas a gente responde. Livros dos Espíritos que nos falam mais ou menos para ter uma ideia, porque a gente não vai chegar nessa vida, pelo menos a minha pessoa, nunca nessa vida, o que é realmente Deus.
Deus, se a gente tentar começar a querer intentar Deus, nós vamos entrar num labirinto. Eu falo nós, mas é eu, tá, gente? Não estou julgando vocês, não, é eu mesmo. A gente vai entrar num labirinto que a gente não vai encontrar saída. Porque o primeiro ponto sobre Deus é o quê? Deus é o criador de tudo, é pai de tudo. Ele que criou tudo, ele é o início. Tem uma coisa que é finito. O que é finito? Nós tivemos início, mas nunca teremos fim. O que é infinito? É Deus, só Deus. Porque ele nunca teve início e nunca teve fim. Aí entra, hein? Não sei não. Não é? Não. Já acabou para mim. Exatamente, ela respondeu o que eu ia falar. É exatamente isso. Aí já para a cabeça. Quando eu tentei encontrar essa resposta, isso há alguns anos atrás, eu morava sozinho, eu saí 2h pouco da manhã para caminhar em Espera Feliz, porque eu já estava ficando doido. Entrei num labirinto que não tinha saída. Como que nós vamos conceber a ideia de que algo que é Deus, algo, né? Deus, nunca foi criado, sempre existiu? Na minha cabeça não desce, não encaixa esse quebra-cabeça. Mas é exatamente por esse motivo que ele é Deus. Porque se ele tivesse sido criado, ele deixa de ser pai e é criatura. Não é isso? Então, ou seja, o livro dos Espíritos deve ser estudado diariamente. O livro dos Médiuns que fala desse intercâmbio que temos com o plano espiritual. Né? Lembro de conversando com uma prima minha, ela falou assim: ó, muito legal esse negócio de você estar na religião e tal, mas esse negócio de mediunidade, de encarnação. Aí eu brinquei com ela, hoje espírita. Falei com a minha prima assim, falei, Silvia, acabei revelando o nome do santo aqui, ó. Falei, o que você acha daquela passagem que tem na Bíblia, quando Moisés recebe os 10 mandamentos, né, e tal? Ah, sim, você acredita e tal. Tá, beleza. E você acredita que ela conversou com o plano superior? Ah, sim, conversou com os anjos do Senhor. Pois é, se é anjo do Senhor, se é espiritualidade, se são espíritos, se são, né, como fala? A pessoa na igreja católica fala, santos, Divino Espírito Santo, essas coisas assim, não importa o nome. O que a gente está querendo questionar e pensar é que existe a comunicação do vivo com o morto, ou seja, do encarnado com o desencarnado. Agora, se é nome A, se é nome B, a doutrina não está preocupada com isso. Nós denominamos mediunidade porque nós é o intermédio de dois planos, né? E por aí vai, né? Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro do Evangelho que vai pegar as partes da Bíblia analisada pelo Espiritismo. Céu e Inferno, para mim, uma das menos estudadas antes de a Gênese. O Céu e o Inferno é interessantíssimo, né? E a Gênese, o livro menos estudado na minha ideia. E para mim, um dos mais maravilhosos. Nós estudamos na Casa Espírita nas quintas-feiras. E eu costumo dizer que a Gênese coloca a gente exatamente onde a gente está na evolução. Principalmente o início dela. Que quando você vê que você não está entendendo nada e você acha que já sabe alguma coisa, vai ler a Gênesis que você vai ver que você não sabe nada, né? Outro ponto para a gente começar a entender a nossa caminhada na Terra: conhecimento. Conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará, né? Vamos imaginar que nós vamos fechar todas essas portas, janelas, e a luz que acende desse salão, ela fica mais ou menos aqui, por exemplo. Nesse meio tempo, que lá está tudo apagado lá de fora, lá. Nesse meio tempo, que você vem daquela parte ali da porta até chegar aqui no escuro, a gente não fica um pouco perturbado? Mas quando apertamos o botãozinho da tomada que acende a luz, tudo clareia literalmente. É isso. Então o conhecimento realmente ele liberta do medo, ele liberta da amargura, ele tira essa fobia que está dentro da gente, que a gente ainda não consegue encontrar resposta. E quando você tem um contato direto com o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Deus exemplificado por ele, a gente vai se clareando. Quando a gente está diante de uma prova muito difícil, muito dolorosa, o Evangelho, o conhecimento não vai tirar a dor, e acho que nem deve, mas ele vai nos consolar, ele vai explicar: olha, você está sofrendo por isso, por isso e por isso. E quando a gente está maduro, espiritualmente falando, a gente aceita essa dor, sem rebeldia, porque a gente sabe que ela é um remédio para nós. Alguns são despertos como o desabrochar de uma flor, outros só como dinamite explodindo para poder despertar para a vida. E infelizmente está acontecendo em outros lados do planeta, né? Então conhecer a nós mesmos é muito importante. No
nos observar, né? Nos olhar de cima, como a gente vai também falar adiante. Conheça-te a ti mesmo, como está escrito lá no Templo de Delfos, que não é uma frase de Sócrates, mas mencionada por ele. Será que a gente está conhecendo a gente mesmo? Vamos analisar a gente nas nossas atitudes quando ninguém está nos observando. Pelo menos que a gente sabe que não está sendo observado. Porque a gente veste uma máscara para a sociedade às vezes. Nossa, o Rodrigo é tão bonzinho, ele é tão educado, ele passa por mim, fala bom dia, fala boa noite, faz brincadeira, tal. Ele é cordial, ele não xinga, ele não fala palavrão, ele não é grosso. Mas e dentro do lar? Como que eu sou com meu pai, com minha mãe, no trabalho, com aquele que depende do meu aval, né? Como que a gente é? Será que eu estou me observando? Como é que eu sou na minha intimidade real? Não é o que as pessoas estão pensando de mim, é o que eu sou. Eu lembro que há mais ou menos, isso já tem tempo, vai acabar falando a minha idade, mas há uns 20 e poucos anos atrás, eu lembro que eu estava num jantar, no templo maçônico lá em Espada Feliz, e eu cheguei perto da minha mãe, cheio de gente, muito educadinha, abaixei, beijei e cumprimentei ela com toda educação. Quando eu fui saindo, ela pegou meu braço, me puxou, como mãe que é, falou baixinho no meu ouvido assim: eu queria que você fosse educadinho assim lá dentro de casa. Nunca mais esqueci, não quero esquecer, não posso esquecer disso, porque isso transformou na minha vida. E por que eu estou confidenciando isso tão particular para vocês? Porque Joana de Ângeles afirma através de Nivaldo Pereira Franco que o primeiro passo para se curar de alguma enfermidade é reconhecer-se doente. A enfermidade física, a enfermidade moral, psíquica, não é deitar na cama e falar assim: não, eu não tenho jeito, o pau nasce torto, não. A doutrina espírita está aqui exatamente para mostrar que nós temos capacidade de mudar e melhorar, porque nós estamos aqui para evoluir e não para sofrer, como muita gente fala, até no meio espírita. A gente não está aqui para sofrer. A gente vai sofrer mediante as nossas escolhas erradas no passado, mas nós estamos aqui para evoluir, para amar. Então, a gente só vai se curar de um problema quando a gente reconhece que nós temos um problema, aquele problema. Porque senão você vai ser orgulhoso, não vai reconhecer, não vai mudar e assim você não evolui. Olha essa frase maravilhosa. Eu passei aqui, desculpa. Conflitos, emoções, reações ante opinião contrária. São itens muito importantes que a gente pode começar a analisar no nosso dia a dia. Como que eu sou quando eu tenho conflitos? Como que eu sou quando a pessoa não concorda com a minha opinião? Quem eu sou diante das minhas emoções? Não tem aquele ditado que fala, não promete nada quando você estiver muito feliz? Não negue nada quando você estiver muito triste? Sabe, porque a gente tem que usar a razão, né? Nós temos sentimentos, mas nós não somos sentimentos. É uma frase muito interessante para a gente usar nos momentos que a gente está abalado. Então nós temos sentimentos, sentimos, mas a gente não é o sentimento. Nós temos que ser razão, não é isso? E como que é as minhas reações, talvez mais importante a ser trabalhada dentro de nós do que as nossas emoções, do que as nossas ações, do que as nossas atitudes no dia a dia. Como que eu reajo diante de algum fato? Eu estou extremamente sereno, em paz. Aí chega alguma situação, ou alguém com alguma situação me oferece aquele problema e eu me transformo num bicho. Então, de acordo com a minha reação mediante aos fatos, eu sei quem realmente eu sou. Vamos dizer que a gente está num local qualquer, na rua, na calçada, no trabalho, você está pacificamente bem, internamente, e uma pessoa chega doentia mentalmente, naquele momento, e vai te oferecer um monte de problema. Xinga, te ofende, fala coisas que não deve, às vezes muitas inverdades. E aí a gente tem que pensar o seguinte: peraí, calma, essa doença está dentro dele, eu vou aceitar se eu quiser. Porque é aquela coisa que a gente ouve sempre: a pessoa sai bem e a gente fica mal, porque a gente foi esponja. Então peraí, o que ele está me oferecendo, eu posso aceitar? Eu quero aceitar? Eu devo aceitar? Ou não? Isso é uma doença dele. Lá no Evangelho do Espiritismo, no item cólera, quando a gente está muito colérico
E que lá fala que se tivesse uma câmera filmando as nossas atitudes em alguns momentos, teríamos vergonha de ver as nossas atitudes mediante as outras pessoas. Aí a gente briga, a gente xinga, a gente ofende, fala muita coisa que às vezes não devia ter falado, quase sempre nunca. Você sabe lá se essa pessoa vai estar viva daqui a pouco e como é que vai ficar você com você mesmo? E o seu remorso? Temos capacidade de lidar com ele? Então, quando uma pessoa chegar com um problema, usa a sabedoria do silêncio, recebe esse aluno mal educado da escola infantil para a sua universidade, educa esse aluno, legisla ele com o seu conhecimento da sua faculdade, devolve em forma de silêncio, compreensão e sorriso. Orando pela pessoa, porque isso também vai passar. E sabendo que não julga não, porque nós também caímos nos mesmos caminhos. Não é assim? Se a gente pensar no conhecimento que nós devemos ter para a nossa vida e projetar os nossos próximos 500 anos, fazemos projetos para a imortalidade. Respondam para vocês mesmos, sem não se levantar a mão, nada do tipo. Mas quem aqui já fez projeto para vidas futuras? Quem aqui já fez projeto para 500 anos para próximos? Quem aqui já faz projeto para imortalidade? Eu tenho que trabalhar nisso, porque eu quero construir uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero fazer uma faculdade, eu quero viajar, eu quero passear, eu quero arrumar um marido novo, Mas e para o espírito? O que nós estamos projetando? O que nós estamos pensando? Não, fez comigo, eu não vou perdoar. É assim, se ele quiser vem cá me pede perdão. É isso que você projeta na sua vida. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Se nós estamos aqui para evoluir, quais são os nossos projetos? Quais são os nossos projetos? E se tem projetos, vamos analisar eles. É isso que é o melhor para mim de verdade? Mas é o melhor para mim, espírito, não para a pessoa. Porque a gente tem que olhar para a imortalidade. Espiritualmente falando, lógico. Todos aqueles que Jesus curou, morreu, inclusive ele. Não é pesado? Tudo que os nossos olhos veem, enxergam, está morto ou a caminho da morte. Não é até pesado demais também? Mas por que isso é pesado? Se a gente olhar pelo lado material é pesado. Mas nós não somos matéria. Pelo menos essa matéria aqui. O nosso projeto tem que ser para aquilo que realmente não é daqui. É para lá. Pois aqui estamos de passagem. Outro tópico que a gente pode ter é tentarmos sempre ser instrumento do alto. Como tocou a música agora há pouco. Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. É lindo cantar. Mas e praticar? Não é lindo também? Mas não é difícil? E que bom que é difícil, porque se fosse fácil não tinha evolução. Então, pregue o Evangelho, se preciso use palavras. É o melhor caminho de você ensinar alguma coisa para o seu filho, para aqueles que te olham, é exatamente sermos exemplos na vida do outro. A nossa vida, de cada um de nós aqui, ela pode estar sendo lida pelo vizinho, pela pessoa no trabalho, na sociedade, porque às vezes nós somos o único livro, o único evangelho, a única Bíblia que a pessoa pode ler na vida. Pensemos nisso com o conhecimento espírita. Por que nós não falamos que o espiritismo tem resposta para tudo? Se tem resposta para tudo, por que nós estamos fazendo perguntas com ela no dia a dia? Se nós temos respostas para todas as dores do planeta, da existência humana, por que a gente não está praticando? O que falta acontecer nas nossas vidas para que a gente possa interiorizar mais? Opa, peraí, qual é o caminho que eu estou seguindo? Então, quando chegar no trevo, que tiver uma placa retorno, arrependimento, eu vou pegar e vou voltar e começar de novo. Porque, segundo o Chico falou, que todo mundo pode fazer de novo, começar de novo. Não é assim? E que não possamos ter vergonhas para recomeçar. Vergonha de pedir desculpa. Vergonha de reconhecer que errou. Então, sermos instrumentos do alto, a gente não sabe quando o alto irá nos utilizar, porque a gente nem sempre está orando e vigiando, vírgula, sem cessar. Então, que a gente possa estar antenado
para que a gente possa pregar o Evangelho com atitudes e, se preciso, usar palavras como eu estou usando agora, e vocês usando a caridade de me ouvir. Segundo o Emmanuel, através de Chico, o palestrante tem um compromisso com a Assembleia de plasmar na ideia de vocês a ideia que eu quero passar. Então, se uma frase do bem ficar na ideia de vocês aqui, eu já vou sair daqui feliz. Mas temos que querer mais, estarmos prontos para ajudar sempre. Eu tenho, confessar para vocês, um compromisso comigo mesmo, que é o quê? Eu pelo menos tento, né? A gente tenta. Que é estar no meu trabalho, estar em casa, estar onde eu estiver. E se chegar alguém precisando de uma palavra, eu ter alguma coisa útil para poder passar para a pessoa. Esse compromisso que eu fiz comigo mesmo tem me ajudado muito. No nosso comércio, lá na mesa onde eu faço a parte burocrática, eu peguei um papelzinho, assim, uma fita, usei um pincel vermelho que chama mais atenção e escrevi bem forte, bem grosso, grande, e peguei um adesivo grande e coloquei lá. Então toda hora que eu olho, eu estou vendo aquilo ali. O que eu escrevi lá? Seja espírita aqui também. Porque na casa espírita é tão fácil, né? Aquela historinha que todo lugar fala: pai, vamos mudar para a casa espírita. Não, meu filho. Pai, vamos mudar. Por quê, meu filho? Ah, pai, lá você é tão bom, você é tão bonzinho. Não tem essa história que escuta há anos e parece que não entra. Então que a gente possa estar pronto para ajudar onde a gente estiver. Aonde estiver. Você pode estar no carro indo para uma festa, para um jogo de futebol, para um encontro de família. Se alguém te ligar com uma dor espiritual, psíquica, de doença na família, o que você vai falar para ela? Ah, você merece. É isso que a gente fala. O que a gente tem? O que a gente tem para oferecer ao outro? A gente, pensando nesses pontos, a gente vai fortalecer, solidificar os nossos caminhos para a evolução. Então, ser exemplo todos os dias é muito importante para nós. Reencarnação. Muita gente acha que a doutrina espírita, esse é um tópico muito forte para que a gente possa consolidar um caminho seguro para a felicidade. Muita gente de outras religiões acha que a doutrina espírita inventou a reencarnação. Nós criamos a reencarnação, nós criamos a mediunidade, e a gente sabe que não é assim. Sem a reencarnação, para mim, na minha visão, o mundo perde completamente o sentido. Sem a reencarnação, para mim, Deus não é Deus. Por quê? Eu estou aqui, sereno, pelo menos agora, com saúde, tranquilo, sem uma doença grave, nunca passei frio, graças a Deus, ao esforço dos meus pais, nunca passei fome, sabe? E tem criança que nasceu no alto do morro, paraplégica, e morre de fome. Então Deus é isso, justo e bom é isso. Lá no livro do Evangelho no início, no livro dos Espíritos no início não tem lá que Deus é soberanamente justo e bom? Então ele foi justo e bom comigo e não foi com esse outro filho, então ele é filho de quem? Existe um outro Deus? Então, se não existir reencarnação, para mim, para o mundo que eu quero descer. Para o mundo que eu quero descer. E a reencarnação, a gente vai fazer aqui uma simulação cômica um pouco, mas muito é verdadeira. Nós sabemos através da doutrina que a gente, quando serenamente estamos no plano espiritual, prontos para vir ou programando a reencarnação, nós temos conhecimento daquilo que nós iremos passar aqui. Alguns sim. Onde vai trabalhar, com quem vai casar, né? E que tipo de pessoa que vai ser, se vai ter saúde. Aí vem para as provas mais difíceis, né? Como é que vai ser o contato com a sogra, e por aí vai. É assim? Então nós sabemos quanto tempo iremos viver, se teremos doenças graves, como iremos desencarnar. Aí eu imagino assim, vamos imaginar que na hora de escolher as provas e automaticamente saber das consequências, o Rodrigo aqui está lá para poder deixar eu programar a minha reencarnação. E aí vem lá os trabalhadores guias da humanidade, no plano espiritual, e fala assim: meu filho, o que você vai querer? O que você escolhe para nascer lá no planeta Terra, nesse ano aí de 1900 alguma coisa?
morar na Cidade Feliz. Vou falar o quê? Eu quero ser moreno, alto, bonito e sensual. É o Rodrigo, tá, gente? Eu quero ter olhos verdes, se eu não conseguir, não passou lá, nem o moreno alto, bonito e sensual, né? Graças a Deus. Eu quero ter saúde plena, nunca quero ficar doente, não quero passar fome, não quero. Eu quero um carro chique, eu quero passar na rua as meninas ficar tudo enlouquecida. Quando eu for fazer palestra, eu quero ser aplaudido de pé, que é o que indicam muitos palestrantes, né? E eu não sou a favor de palmas nas palestras. Eu quero tudo de bom. Eu quero morar em casa, ter casa na praia, eu quero ter uma casa no campo. Vocês podem ver que são só escolhas materiais egoísticas, ególatras, né? Essas são as minhas escolhas. Eu quero nascer num berço de ouro, eu quero ter um travesseiro da NASA, cobertas antialérgicas e tal, e por aí vai. Aí do outro lado, porém um lado muito superior, tem um ser que quando descer será chamado de Jesus, programando a sua encarnação. Senhor, o que o Senhor quer? Eu quero nascer dentro de uma montanha fria. Mas Senhor, o Senhor tem direito a... Quero um travesseiro de pedra sujo. Mas Senhor, um parto, um hospital? Não, eu quero nascer no meio do mato, num berço de mato. Senhor, a terra onde o Senhor vai nascer é muito quente, o Senhor quer aquele chapéu mais assim leve. Não, eu quero uma coroa de espinhos. Senhor, saúde? Não, eu quero todas as dores do mundo. E aí, meus irmãos, eu pergunto por que o nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, escolheu tudo isso? Por que Jesus escolheu isso? Primeiro que ele não tinha que voltar à Terra, voltou por amor. Voltar não, né? Segundo os Espíritos, ele só encarnou na Terra. Ele nunca teria tido aqui, só construiu esse planeta. Só isso. Por que ele escolheu isso? Porque quando alguém chegar até ele e pedir colo, ele sabe qual que é a dor que a pessoa passou. Quando a pessoa estiver sofrendo com uma doença grave ou ser ironizada, maltratada, vilipendiada, perfurada, chicoteada, ele sabe exatamente o que aquele ser passou. Porque quando ele fala que vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, pois eu os consolarei, ele sabe exatamente o que nós estamos passando. Porque ao contrário de algumas religiões que nós respeitamos e muito acharam que Deus fez Jesus já Jesus, não. Ele nasceu simples, ignorante como todos nós. E através das suas escolhas morais, ele chegou a ser Jesus e nunca mais deixará de ser. Porque aconteça o que acontecer na terra, Jesus nunca deixará de ser Jesus em a sua maioridade moral. Aquele ser que poderia e tinha autoridade para julgar a pecadora, mas ele só falou com ela: vá e não torne a pecar. É o que nós temos que fazer. Os nossos erros não vamos repetir. A gente sabe que está errado. Uma semana de evangelho, a gente sabe que é certo na vida. Não é assim? A gente sabe que está certo. Então Jesus escolhe as provas mais difíceis para saber exatamente como nos consolar. No segundo concílio de Constantinopla, no ano de 553, a Igreja Católica foi forçada a retirar a reencarnação da sua doutrinação. Lembrando que nós não estamos aqui falando mal de Igreja Católica, pelo contrário, devemos muito louvor a ela. Sem a Igreja Católica no planeta, o mundo estaria muito mais em caos. Porque milhares e milhares e milhares de almas são evangelizadas há muito tempo, graças à Igreja Católica. Mas por que aconteceu isso? No entanto, por questões pessoais e políticas, foi proibida e escamoteada pelo imperador Justiniano a sua esposa Teodora. A Teodora teria sido, numa vida passada, meretriz. E as 500 meretrizes daquele lugar onde eles moravam, sempre estavam acusando ela: você é uma de nós, mas agora deu sorte, casou com um imperador. Então pensando que ela não queria mais
cogitar a ideia que ela renasceria e pagaria os seus pecados numa próxima vida, ela pede ao seu marido, Justiniano, o imperador, que fosse até o Papa e excluísse, determinasse a exclusão da doutrina reencarnacionista no meio católico. Mas olha que engraçado, ela queria tirar alguma coisa da lei, do papel, porque ela sabia que não tinha como tirar da vida, porque das leis de Deus ninguém mexe. Então esse era, o primeiro motivo era o quê? Pessoal e mesquinho da parte dela, por se igualar às meretrizes do local, e não enxergando-as como irmã. O segundo motivo, e o principal deles, que eu não trouxe todos, ele é devastador. É político, pois acreditavam que a crença em um inferno eterno seria mais eficaz para a conversão dos novos fiéis. Isso é uma parte muito negativa da história. Muito negativa. Ou seja, os líderes sabem que se tirar essa ideia e não deixar o fogo do inferno eterno, muitas pessoas não vão seguir de acordo com o cajado desse instrutor de outras religiões. Reencarnação, prova de amor a Deus. A nossa direção que nós temos que seguir na vida, elas são muito importantes. Saber qual direção tomar. Objetivos a alcançar e não pessoas a impressionar. Eu queria deixar com toda a humildade essa frase gravada na cabeça de vocês, porque ela é muito importante para mim. E que a gente possa passar para as pessoas, num mundo de aparências tão grande, tão material de hoje em dia. Nós temos objetivos, meus irmãos, a alcançar e não pessoas a impressionar. Não temos motivos para isso, de achar que nós temos que impressionar as pessoas. Nossa, olha o carro do Rodrigo, olha o celular do Rodrigo, olha, sabe? Sabe aquilo que está matando a humanidade? Aquela pergunta assim, ó, o que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Está matando a nós mesmos. A nossa preocupação com a opinião alheia, ela está nos tirando o nosso caminho. Que a gente ficar centrado no nosso objetivo, a gente está pensando, peraí, o que vão falar de mim? O nosso compromisso não é com o outro, não é com ela, é com Deus. A minha consciência tem que estar conectada, dar explicações a Deus. E não ao ser humano, ao vizinho. Então nós temos muitos objetivos, estamos longe de alcançá-los todos, mas estamos no caminho e não pessoas a impressionar. Qual que é, nos perguntar qual que é o nosso lugar no mundo? A importância de onde e como chegar. Porque se eu pedir a Jesus numa prece, Senhor, me tira desse caminho, me leva para um caminho melhor. Sabe qual a pergunta dele que ele vai fazer? Peraí, mas aonde você está? Para me saber onde eu vou te buscar. Não é assim? Se você chegar numa cidade para visitar alguém e você não conhece a cidade, não existe GPS, não existe nada do tipo. Aí você liga para o pai e fala, ó, eu estou perdido aqui, vem me buscar. O que ele vai te perguntar? Qual a sua localização? Onde nós estamos no mundo? Qual é o degrau da escada da evolução que nós estamos? Aí entra a preocupação de muitos de trabalhar o intelectual, que é importante, que é uma das asas, mas a evolução para a moral ele é muito mais significativa. Qual é o nosso lugar no mundo? Importância de saber de onde e como chegar nos nossos objetivos. Para mim saber aonde eu quero ir, como eu vou ir, eu tenho que saber como, aonde é que eu vou. Se eu vou sair daqui para ir para a praia, o que eu vou levar comigo? O que eu preciso? Agora, se eu vou sair daqui para ir para um lugar muito frio, que já está muito frio aqui, o que eu preciso? Então, qual é o nosso caminho? Qual é o nosso destino? Não é a felicidade? E para me ter felicidade, chegar nessa tal felicidade, o que eu preciso levar? Lá no Evangelho não fala assim, nem todos que disserem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Lembram disso?
Vamos fazer uma simulação. Eu estou com uma enfermidade física, não tenho condições financeiras e vou procurar a fila do SUS. E aí eu acordo 4 horas da manhã, vou para a fila, estou lá morrendo de frio, de fome, porque se eu sair eu perco o lugar, talvez eu perca o atendimento, e vou ser atendido 5 horas da tarde. Olha só, peregrinação. Quando eu entro já estressadinho para o consultório médico, com fome, cansado, indignado pela espera, o médico me faz lá na anamnese, pergunta tudo e examina tudo e me passa a receita. Me passa aquela receita, um monte de remédio. Aí eu vou no posto, não tem remédio para dar. Então eu vou ter que sacrificar as minhas economias e vou na farmácia comprar os remédios. Quando eu chego em casa, eu já estou atormentado com um dia difícil e penso assim, você quer saber, esse médico não é isso que eu tenho. Eu acho que não é esse remédio que eu tenho que tomar. Eu vou fazer o que eu quero. Eu pego a receita, os remédios e o dinheiro que eu gastei à toa, que é a nossa saúde, e coloco aqueles remédios no armário e vou viver. Vai chegar um tempo depois, o que vai acontecer? Eu vou voltar onde? No médico. Doutor, eu tive aqui um tempo atrás, essa tal, o senhor me passou isso, você falou que eu estava com isso, e eu não melhorei nada. O que ele vai perguntar para a gente? Quando a gente bate a porta de Jesus, ele vai nos perguntar o seguinte: você tem feito o que eu ensinei? Se você não tem feito, por que tem me procurado? Então não adianta chorar e dizer Senhor, 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 se eu não estou fazendo o que ele ensinou. Ele sairá do alto escalão das nuvens mais altas, desce à terra, prepara a sua encarnação durante 1000 anos, tanto que chegou a suar sangue, para nos ensinar amor. O que nós fizemos com ele? Julgar, odiar, invejar. Isso é o sentido contrário do caminho que nós temos que tentar moldar para a nossa felicidade. Julgar, odiar, invejar é tomar um veneno e querer que o outro morra. Não é assim? Eu odeio ela e eu vou mantendo por ela sentimentos contrários ao que Jesus ensinou, do que a doutrina nos ensinou. O que eu estou fazendo comigo mesmo? Eu estou tomando um remédio, querendo e desejando a morte dela. E assim eu vou vivendo. Até o dia que eu caí em mim mesmo para poder entender que eu estou no caminho errado. Moral intelectual. É útil julgar? É útil querer a dor do outro? O que Jesus falou a Pedro? Enquanto houver um gemido na terra, eu não vou descansar. Aí a gente fica feliz em saber que o outro se deu mal em alguma coisa. O assunto que nos interessa, ele não é tão proveitoso. Eu falo assim, vocês estão sabendo que o João passou em medicina, é assunto para 5 minutos. Mas se eu falar assim, gente, vocês estão sabendo que a Maria foi pega em adultério? É mesmo? Quem? Conta aí. Mas a Maria, que é a menina tão boazinha, tão bonitinha, tão comportada, aí o assunto vai. O que a gente está escolhendo todos os dias? O que a gente está querendo? Quando a gente faz isso, a gente está emanando uma energia baixa. E não é só para a gente, é para todos que estão ao nosso redor. Aí um gancho para reforçar a importância do culto cristão do Evangelho lá. E lá no culto, o que a gente faz? Pede para fluidificar a água, não é isso? Vamos aumentar esse campo? Nós temos mais de 70% de água em nosso corpo físico. Vamos pedir para fluidificar essa água diariamente? A água da caixa d'água, a água da cachoeira, dos rios, dos mares, da chuva. Como que eu vou ser bom? Querendo e fazendo o bem para o outro. E assim segue. Foco. Temos que ter foco. E o livro dos Espíritos é muito bom para isso. Porque tem o foco de apresentar os princípios do Espiritismo que se baseiam na crença na existência dos Espíritos. Aborda temas como imortalidade da alma, natureza dos Espíritos, e aqui a gente se conhece muito,
A relação entre os espíritos e os humanos, como que a gente está relacionando com a espiritualidade? Porque obsessão a gente contrata. Já perceberam isso? A gente contrata, né? As leis morais, leis de sociedade, quem que eu sou na cidade, quem que eu sou dentro de casa, como eu falei aqui. A vida presente e futura, o porvir da humanidade, origem do universo, formação dos mundos e dos seres vivos, o princípio vital. Egoísmo e orgulho. Nós não temos, né? A gente não julga, o espírita não julga a vida do outro, o espírita analisa a vida alheia, não é assim? Então, egoísmo e orgulho, lá no Evangelho, no céu e inferno, Kardec esclarece através da espiritualidade maior, que é a grande chaga da humanidade. Porque o que mais atrasa a evolução do ser humano é manter no seio íntimo de cada um o egoísmo e o orgulho. No livro dos Espíritos, o egoísmo é considerado a fonte de todos os males. E o orgulho é uma das suas consequências do egoísmo. O livro ensina que o egoísmo pode ser enfraquecido pela predominância da vida moral sobre a vida material. Olha a importância da moralidade. Egoísmo, no amor que convém. Imaginemos que nós viremos como mãe na próxima vida. Estamos lá na programação da reencarnação e alguém fala assim, lá dos guias: olha, você vai nascer, vai ser mãe e você vai perder o seu filho, você vai perder ele com 5 anos de idade. Como que fica o nosso coração de mãe? Dilacerados, concorda comigo? Mas sabe o que o egoísmo faz com o nosso, que a gente chama de amor? E se mudar e falar assim: olha, você vai nascer, vai ser mãe, e o seu filho vai viver 30 anos, 40 anos, e ele vai desencarnar, porém você vai estar já de retorno ao plano espiritual para poder recebê-lo. Não é diferente? Isso é egoísmo. Porque a gente pensa no nosso sentimento, não do outro. Não é assim? Eu não posso ficar sem fulano. Você não pode, ou você depende do amor dele? O amor dele é o que na sua vida? Ele é amor ou é paixão? Não sei se alguém estava aqui na primeira vez que eu falei, na última vez que eu falei aqui, da lenda do amor de peixe. Quando o senhor encontra o menino pescando, o menino fala que está pescando, ele é questionado pelo senhor, o guia, o mestre, e ele fala: eu estou pescando porque eu amo o peixe. E o mestre fala que não, se você amasse, você deixava eu viver. Não é assim? Nos nossos relacionamentos, marido e mulher, mãe e filho, etc. Você ama por quê? Eu amo minha esposa por quê? Porque eu chego em casa todo dia, tem comida fresca, minha roupa está lavada, meu tênis que eu barrei e ela lavou, ou porque ela me oferece alguma coisa que vai além da matéria. A gente ama o que convém ou ama o que é realmente amor? Orar e vigiar sem cessar. Pode ir até as 10 da noite? Orar e vigiar sem cessar. Isso é muito difícil. Vocês concordam comigo? É muito difícil. É tão necessário e assim tão difícil. É muito difícil. Na visão espírita, orar e vigiar são práticas que devem ser realizadas em conjunto e com constância para fortalecer a fé e a evolução espiritual. Se observar do alto. Vamos voltar naquela cena que eu cogitei aqui, da gente estar num certo momento da vida e uma pessoa chega e vai nos falando um monte de coisa, traz vários problemas, e aí a gente reage, que aí você sabe quem você é. Se a gente tiver o costume de tentar pelo menos, peraí, aquele ali é o Rodrigo, aquela ali é a Maria, ela está me trazendo um monte de problema. Como que eu tenho que reagir? Peraí, calma, Rodrigo. Ouve, mas não rebata. Rodrigo, você está fervendo por dentro, mas não transpareça. Sabe essa coisa de tentar se observar de cima? A gente tem uma prova, todo mundo que é casado tem essa prova constantemente. Não é isso? Porque a gente quer tudo do nosso jeito, a gente não aceita a opinião do outro. E a gente tem que debater isso dentro de nós. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que aceitar, pelo menos ouvir o outro, entender a opinião do outro, porque nem sempre a gente está certo, quase nunca. Vamos dar um exemplo aqui, ó.
Dá licença aqui, gente. Se eu perguntar para vocês qual é a forma geométrica desse objeto, vocês concordam comigo? Vocês vão falar que é um I, alguma coisa parecida? Mas se eu perguntar para alguém que está aqui em cima qual é a forma geométrica desse objeto, eles vão falar que é redondo, que é só um círculo. A pessoa de lá está errada? A de cá está errada? E é a mesma situação, é o mesmo objeto, é a mesma coisa. Porém, são ângulos diferentes, certo? Então, a gente não é o dono do mundo. A gente quer ser. A gente não é o centro do universo. Queremos ser. Então, vamos parar de ser, porque são coisas que não devemos. Orai, elevar os pensamentos a Deus, fazer preces para se conectar a Ele. E prece, gente, é palavra sincera, não é fazer discurso bonito. É orar de qualquer forma, de qualquer posição, porque se tivesse que orar só de pé, o paraplégico então não pode orar, né? Temos que acabar com essas coisinhas, pedir com insistência e humildade, rogar, louvar, agradecer, vigiai, observar sempre tudo com atenção, se autofiscalizar, permanecer atento, alerta e desperto, manter atenção sobre o que pensamos e como agimos, procurar não cair em tentação. Tudo isso é reforma íntima dentro de nós. É a reforma íntima que nós temos que fazer diariamente. E o que é a reforma íntima? De uma forma diferente para a gente poder abordar aqui na visão espírita. É consertar o motor do avião em pleno voo. Porque parar ele na oficina e consertar é muito fácil. Mas nós não podemos parar o nosso voo. Se parar, o que acontece? Plano espiritual. E qual o tipo de plano espiritual que nós vamos retornar? Né? Causa e efeito. Tudo isso tem causa e efeito. A vida é literalmente o que fazemos dela. Se eu pegar uma bola aqui e jogar nessa parede, ela vai voltar nas minhas mãos de acordo com o que eu tratar. Não é assim? Concorda comigo? Para sabermos como será a nossa vida futura, pensemos o que estamos fazendo hoje. Devolução não é castigo. O que é a nossa vida futura? Rodrigo, como é que vai ser a minha vida futura? É a mesma coisa que me perguntar assim: como que eu vou acordar amanhã? Eu vou perguntar para você o quê? Como você está dormindo hoje? O amanhã depende exclusivamente de hoje. O que eu estou assistindo à noite? O que eu estou fazendo à noite? O que eu estou fazendo durante todo o meu dia para ser um reflexo amanhã? Porque se eu vier aqui na casa espírita e colocar aqui nesse projetor filmes de guerra, de tiro, filmes de sexo, filmes de luta, vai estar certo? Não, claro que não, porque isso não é o melhor do nosso espírito. Mas em casa a gente coloca. Então, se na casa espírita não pode, por que dentro de casa pode? E a nossa casa mental? E a casa do espírito? Não é assim que a gente tem que pensar? Devolução não é castigo. A história tão comovente do Quincas com o Chico Xavier, quando ele, há poucas horas de ir para a reunião mediúnica com o Chico, no grupo lá do Chico, Quincas chegou triste, acanhado, o Chico já tinha feito a leitura de todo o acontecimento, ladrões tinham entrado no escritório dele, quebrado, roubado e quebrado tudo. Ele não queria só roubar, quebraram também. E ele chegou lá assim, acanhado, triste por dentro, mas com aquela concentração da mediúnica. O Chico chegou, abraçou e falou com ele assim: é tão difícil devolver, né, meu irmão? É só devolução. Nada que acontece com a gente é o acaso. Nada. Então, se tudo é devolução, por que a gente não pode pensar em devoluções sadias? Eu quero ser feliz amanhã. O que eu tenho que fazer hoje para ser feliz? Eu quero ser triste amanhã. Já sabe o que tem que fazer. É fácil, não? De onde somos? Isso é muito importante para a gente poder saber quem nós somos e para onde nós queremos ir. No ano 1 depois de Cristo, a população mundial era cerca de 200 milhões de habitantes. Hoje somos 8 bilhões de habitantes. Estima-se que existam entre 200 bilhões e 2 trilhões de galáxias no universo observável. Só observável. Existem cerca de 200 bilhões de estrelas da Via Láctea, a nossa galáxia.
e o Sol é apenas uma delas. E nós achamos, muita gente achando por aí, que só existe vida inteligente na Terra. A conta não fecha. 8 bilhões para 200 milhões, de onde veio tanta gente? Será que nós somos daqui? A gente tem medo de ET? Então a gente tem medo da gente mesmo. Jesus não veio de outro mundo? Não é isso que ele falou? E a gente está preocupado, achando que não, é só nós. Gratidão. Gratidão, na minha opinião, fechando o nosso estudo, é um dos papéis mais importantes que a gente tem que ter na vida. A minha frase lá no WhatsApp é: já agradeceu hoje há anos e provavelmente não vai ser mudada. Baseado nisso, eu vou colocar para vocês agora uma estatística de um site real que tem uma homologação da ONU e tal, para vocês verem alguma coisa que é pesada, mas que possa reforçar a nossa gratidão mediante as questões da vida. Este site aqui, hoje está mais bonito que uns anúncios do Flamengo. Esse site aqui, gente, ele é real, completamente real, e ele é 24 horas a vida toda. Então aqui, ó, população mundial que não para de crescer, nascimentos hoje, não para. Mortes nesse ano e mortes hoje. Olha ali, gente, que mortes hoje, vocês conseguem ver de trás? 145.885 e contando, ó, não para, ó. Hoje, tá? E a gente está reclamando de quê mesmo? Vamos lá. Aí aqui fala de governo, economia, sociedade e mídia. Aí tem outros itens também, como celular vendido, jornais publicados, livros, e vai embora, etc. Aqui também tem meio ambiente, comida. Vamos ver sobre comida? Pessoas subnutridas no mundo, 889 milhões. Pessoas sobrecarga, pessoas obesas, pessoas que morreram de fome hoje, 26.163, 164, 165. Isso é real, isso não é montagem. E a gente está reclamando de quê mesmo? Qual que é o nosso problema? Dinheiro gasto com doenças relacionadas à obesidade, dinheiro gasto com, vamos lá, água, mortes causadas por doenças relacionadas à água. Este ano já está em 426 mil. Vamos mais. Sobre energia, sobre saúde. Mortes por doenças transmissíveis, vamos em outras. Abortos este ano, gente, 22.908.073, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Eu vou repetir mais uma vez. Qual é o nosso problema? O que é difícil para nós? Mortes de mães durante o parto. Este ano já morreu 156.520 mães. Cigarros fumados. Suicídio. 543.030 pessoas no mundo morreram este ano por suicídio. Isso aqui não para de crescer. Diariamente. Acidentes de carro, mortes, 683 mil e contando. Gente, esse site, ele é muito pesado. A minha esposa nem gosta, fica apresentando isso, porque é muito pesado. Mas é a realidade. E às vezes nós precisamos de um choque de realidade para poder acordar para a vida. Você concorda comigo? Então eu vou repetir mais uma vez a pergunta. O que é mesmo que está ruim a gente? O que está difícil? A gente está reclamando de quê mesmo? A gente vai sair daqui agora, nesse dia frio. Chegar em casa, tem coberta sobrando. Eu tenho certeza que tem na casa de todo mundo. Eu tenho certeza que todos que vão sair daqui têm o que comer em casa. Se não tiver, tem condição para poder ir comprar.
E a gente está reclamando de quê mesmo? Por que a gente torna tudo tão difícil? O pessimismo é uma das grandes chagas do espírito, porque ele deforma a alma. Deforma literalmente. O Evangelho é a lição da imortalidade. Se eu perguntar para vocês aqui, quem aqui, sem hipocrisia, gostaria de ganhar R$1 milhão agora? Eu imagino que todos gostariam de ganhar, porque eu gostaria, claro, eu gostaria, sem ser hipócrita. A questão é o que faremos com esse dinheiro, certo? Se eu aumentar a oferta e falar que eu ofereço a cada um de vocês R$10 milhões agora, ficaria um pouquinho melhor? Se eu oferecesse agora a vocês R$100 milhões para não acordar amanhã, quem aqui aceita? Quer dizer que acordar é mais importante que os 100 milhões, concordaram comigo? Então vamos acordar direito, saudando o nosso dia, sendo grato, porque muitos nos hospitais afora do planeta estão pedindo, implorando a Deus para poder voltar a casa, para poder abraçar o filho, o pai, a mãe. E nós estamos reclamando de quê? O maior milagre de Jesus, na minha concepção, foi ter morrido. Porque se ele não morre e não volta para ensinar que tudo aquilo que ele falou era verdade, a vida perde o sentido. E junto a isso, ao meu agradecimento, as energias da noite de hoje, eu quero que vá com gratidão a esse homem que eu tive com ele, estava meio carequinho, tive com ele 2 vezes. Eu quero muito que vá aos pais e à criança que há poucos dias foi atropelada aqui no Sul, porque nós passamos por isso. Então eu sei um pouco mais do que passei, desculpa, corrigindo. Nós quase passamos por isso. O meu filho que estava aqui agora ficou muito ruim num acidente de moto que jogou ele contra um carro, teve fratura craniana, mas Deus deu uma oportunidade. Então que as energias da noite de hoje vá a essa família, a essa mãe e ao meu professor de volta, e o que o perdão possa ser constante em nossas vidas, porque Deus nos perdoou ontem, Deus nos perdoa hoje e Deus nos perdoará amanhã, que assim possamos fazer também com os outros. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. E que a luz do nosso Mestre Jesus possa estar no coração e nos pés de cada um de vocês. Muito obrigado, muita paz. Pode falar até as 10. Olha, vocês sabem, no Camila, parem. Eu também sou emotiva demais. Puxa meu signo. Todo Puxa coração. meu signo. Não é esse. Porque quando a gente vem em casa espírita, a gente pensa assim, eu vou sair de lá, né? Eu vou escutar um monte de palavras boas, otimistas. Nós escutamos. Acho que nós escutamos tudo que a gente precisava escutar hoje. Foi duro? Foi. Você tem razão, que sai realmente. Mas eu acho que tem horas que a gente precisa parar e refletir. Porque não é só sair daqui, cumprir o meu dever de hoje, agora eu posso ir para a balada, eu posso ir para o restaurante, numa boa. É preciso também que a gente escute essas palavras duras para podermos refletir sobre o que a gente está fazendo da nossa vida. Foi nos dada uma oportunidade de estarmos aqui bem, com todas as chances materiais que nós temos. Mas o que nós estamos fazendo com o nosso lado espiritual?
porque nós estamos servindo de exemplo para o outro. Então, realmente, é preciso que a gente escute esse puxão de orelha. Pode não ter sido sua intenção, mas, pelo menos para mim, foi um puxão de orelha. Porque a gente precisa parar de vez em quando para refletir. Não é só vir à casa espírita, não é só vir e entregar o alimento, não é só vir e entregar a manta, né, o cobertor que a gente solicita. É também fazer essa mudança interior em nós, porque só assim nós vamos conseguir mudar nós e os outros, porque seremos bons exemplos, estaremos fazendo aquilo que Jesus espera de nós, amar ao próximo como nós nos amamos. E para isso é preciso que a gente se conheça e se ame. Então, muito obrigada pelas suas palavras, foi ótimo, muito bom. Então agora vamos agradecer. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos, porque aprendemos muito, temos muito material para nossa reflexão, para repensarmos nossas atitudes, nossas ações, nossos sentimentos. Que todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, possamos, daqui para frente, nos tornarmos espíritos melhores, porque queremos, numa próxima reencarnação, sermos melhores do que fomos ontem e do que estamos sendo hoje. Que possamos levar a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho um pouco desse conhecimento, desse esclarecimento, dessas reflexões que aqui hoje foram trazidas para nós. Que possamos ser o exemplo do bem, da caridade, da fraternidade, não somente com palavras, mas com a nossa mudança, porque assim iremos aos pouquinhos mudando todos aqueles, através do nosso exemplo, que vêm até nós pedir auxílio, uma palavra amiga, um abraço. E possamos então envolver a todas essas pessoas, esses espíritos, com o nosso amor, o nosso carinho, o nosso equilíbrio e principalmente seguir aquilo que Jesus há tanto tempo vem nos ensinando. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. E assim, muito gratos, com o coração repleto de bons sentimentos, pedimos permissão para darmos por fim a primeira parte de nossa reunião. Que assim seja, graças a Deus. Nós